Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook da Melk. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. E que bom que também que você pode tirar esse tempo para ouvir essa mensagem, para meditar na palavra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar o falar e o ouvir. E eu quero saudar vocês com uma palavra que se encontra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. E lá diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu imagino que talvez no início do ano você fez planos para 2020. E eu não sei em que medida esses teus planos estão sendo frustrados ou não devido a toda a situação que a gente está vivendo. Mas a nossa vida, ela de fato é assim. Nós fazemos planos, nós pensamos no nosso futuro. Muitas coisas, elas dão certo, mas muitas outras acabam não dando certo. E aí muitas vezes a gente se frustra, fica chateado, né, fica se perguntando por que não deu certo aquilo que eu tinha planejado. Mas esse texto nos mostra que a gente sim pode fazer planos, mas também nós podemos descansar, tendo a certeza de que a resposta certa ela vem do Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele sabe o melhor para a nossa vida. Por isso que tu possa, diante dos teus planos, diante das tuas frustrações, que tu possa confiar nessa palavra de que os teus caminhos, né, os teus planos, eles estão todos nas mãos do nosso bom Deus. E eu quero te convidar nesse momento também para termos uma palavra de oração. Por isso, fecha teus olhos, baixa tua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pela vida que Tu nos dá. E obrigado, Senhor, por essa certeza que nós podemos ter, de que a resposta certa, ela vem de Ti. Obrigado, sim, que a gente pode planejar a nossa vida, que a gente pode pensar o nosso futuro, mas obrigado que toda a nossa vida, todo o nosso futuro, toda a nossa existência, ela está em Tuas mãos. E Tu conhece, Tu sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais e mais a esperar em Ti, a confiar em Teus planos, a andar em Teus caminhos. E que dessa forma que a nossa fé a cada dia mais possa ser fortalecida na Tua palavra e em Ti, Senhor. Nesse momento também vem nos abençoar, vem conduzir este momento, que a Tua palavra fale aos nossos corações. E obrigado que a gente pode ter acesso também a Tua mensagem, a Tua palavra, desta forma, de forma virtual. Então, Senhor, vem abençoar este momento, né? Colocamos a cada um que está assistindo em Tuas mãos, e assim fale aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu tenho alguns avisos também para dar para a comunidade, e o primeiro deles refere-se à questão da suspensão das atividades da Melk. O prazo inicial do isolamento social era até dia 19 de abril, só que esse prazo foi prorrogado pelo governo de Santa Catarina. E nós queremos também observar, né, essa ordem, essa lei, e por isso, por enquanto, as atividades ficam suspensas até dia 31 de maio. Né, qualquer outra informação, enfim, outro comunicado a gente vai estar dando, né, por meio das nossas redes sociais também. Mas, a princípio, até dia 31, nossas atividades ficam suspensas. E um outro aviso, então, né, esse William também já falou em outros momentos, é em relação às ofertas e às contribuições da nossa comunidade. A nossa comunidade é mantida por essas ofertas, e aqueles que tiverem o desejo no coração de ofertarem, né, podem ficar à vontade, e a gente também agradece pelas contribuições de vocês. Dúvidas e informações, a gente pede que entrem em contato com o Klaus, o número dele também está aí na imagem projetada, ou também comigo ou com o William, e a gente vai ter, né, o maior prazer em esclarecer as dúvidas para vocês. Lembrando que as ofertas não são obrigatórias, né, mas são ofertas voluntárias que partem do nosso coração. Por isso, né, fique à vontade se você quiser ofertar. E dito isso, quero também passar para a nossa mensagem, para o nosso tema de hoje. E os temas das mensagens do nosso mês
tem girado em torno da Páscoa. No início do mês, o missionário William, ele começou trazendo esse assunto, e ele falou sobre a primeira Páscoa, aquela celebrada lá em Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Então ele falou isso na primeira mensagem. E semana passada, no domingo de Páscoa, nós ouvimos sobre a Páscoa de Jesus Cristo, quando ele morreu, deu sua vida em nosso favor e ressuscitou, nos trazendo a salvação. Isso que Jesus realizou é a nossa Páscoa, é a nossa libertação, é a libertação do pecado e da morte. É essa Páscoa que nós comemoramos. E hoje nós queremos continuar refletindo sobre isso que Jesus fez e o que esse ato de Jesus influencia em nossa vida. E dessa forma eu quero te perguntar, o que a Páscoa tem a ver com a nossa vida hoje? Para nós refletirmos sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá no texto de João, capítulo 21, versículos 15 até o 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. E lá o texto nos diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui o nosso texto de hoje. Jesus, após sua ressurreição, ele se encontra com seus discípulos. E essa é a terceira vez que ele está tendo esse encontro. Nessa ocasião, eles estão lá no mar da Galileia, tentando pescar. Só que eles não estão tendo muito sucesso nessa pesca. Jesus aparece na beira do mar e em um primeiro momento eles não conseguem reconhecer quem é que está ali. Então Jesus pede que eles joguem as redes para o outro lado do barco e eles fazem isso. E imediatamente então eles pescam uma grande quantidade de peixes. Nesse momento o apóstolo João, o autor desse texto, ele reconhece que é Jesus. Então logo em seguida ele avisa o Pedro a respeito disso. E Pedro, ao perceber que é Jesus que está ali, ele se joga do barco no mar e ele vai nadando em direção a Jesus. Enquanto os demais vão atrás com o barco, puxando a rede cheia de peixes. E eles encontram Jesus ali na beira da praia, ao redor de uma fogueira, com pães e peixes na brasa, os esperando para uma refeição. E após esse momento de refeição, nós temos esse texto que foi acabado de ler. É um diálogo de Jesus com o Pedro. E esse diálogo ele quer mostrar, de uma maneira bem prática, quais as consequências da obra de Jesus em nossa vida. E aquilo que Pedro pôde aprender e experimentar aqui, é aquilo que nós podemos experimentar na nossa vida ainda hoje. Jesus aqui lhe mostra o seu amor e a sua misericórdia em não condenar o Pedro por ele ter o negado. E ao mesmo tempo, Jesus mostra que apesar do Pedro ter falhado, Jesus ele quer restaurar a vida dele. E esse é um texto muito precioso e com certeza nós podemos aprender muitas coisas com ele. Mas para essa mensagem, para esse momento, eu quero pontuar duas coisas bem importantes que aparecem aqui
e com as quais a gente pode aprender muito também. E essas duas coisas que eu quero pontuar, elas querem também responder aquela pergunta que eu fiz: o que a Páscoa tem a ver com a nossa vida hoje? Então, a primeira coisa que aprendemos com esse texto é que Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, ele nos possibilita um recomeço. Jesus aqui, ele recomeçou com Pedro. Alguns detalhes no texto nos chamam a atenção, e esses detalhes querem apontar justamente para esse recomeço. Há um recomeço no relacionamento de Pedro com Jesus. Na conversa que eles tiveram, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E há um detalhe bem interessante que precisa ser observado aqui. Existe algo nesse texto que na língua portuguesa a gente não consegue perceber, mas no grego, a língua que foi escrita esse texto originalmente, existem diferentes termos para a palavra amor. Nesse texto, 2 palavras são usadas. Uma delas é o verbo agapau. Esse verbo fala do amor ágape, do amor sacrificial e incondicional. É o amor que dá a vida pelo outro, que se sacrifica pelo outro. A outra palavra usada é filéu. Filéu, essa palavra pode ser traduzida como o amor de um amigo, como fidelidade ou como gostar de alguém. São algumas possibilidades de tradução. Na primeira e na segunda vez que Jesus pergunta se Pedro o ama, ele usa o verbo agapau. E é como se Jesus estivesse perguntando o seguinte: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Tu me amas a ponto de morrer por mim? E Pedro, para essas 2 perguntas, ele dá a sua resposta, usando o verbo filéu. Ou seja, Pedro reconhece que ele não consegue corresponder a esse amor de Jesus. Por quê? Porque ele consegue amar a Jesus apenas com o amor de amigo, não com amor incondicional. E aí então Jesus faz uma 3ª vez essa pergunta, mas agora de um jeito diferente. Jesus não lhe pergunta mais usando o termo agapau, que é o amor incondicional, mas ele usa o verbo filéu. Em outras palavras, Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, então tu pelo menos gosta de mim? Já que tu não consegue me amar incondicionalmente, tu pelo menos gosta de mim? E nesse momento, então, o Pedro ele se entristeceu. E não foi por acaso que Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Quando Jesus fez isso, Pedro lembrou que foram 3 vezes que ele havia negado ao seu mestre antes da crucificação. E quando Pedro ouve 3 vezes essa pergunta, ele se entristece por se lembrar desse fato, da sua negação. E é importante a gente entender aqui que Jesus faz questão de trazer isso à lembrança do Pedro. Não para condenar ele, não para o julgar, mas para lhe dar uma nova chance, para lhe dar um recomeço. Assim como o Pedro negou Jesus 3 vezes, agora 3 vezes ele pode confessar e declarar o seu amor. Foi exatamente onde Pedro caiu que Jesus estava ali para levantar ele. Pedro responde as 3 vezes que ama Jesus com a palavra filéu, com o amor de amigo. E ele faz isso porque ele reconhece o seu limite. Quando Pedro, cheio de autoconfiança, ele disse para Jesus: por ti eu darei minha vida. Quando ele falou isso, ele negou Jesus logo em seguida. Mas quando ele humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a seguir a ele e até mesmo a morrer por ele. Assim como Pedro, nós também em nossa vida, em um momento nós podemos estar confiantes em nossa fé. Pedro era confiante de sua fé. Após ouvir uma boa palavra, após ouvir uma música que fala ao nosso coração, a gente pode estar motivado a seguir a Jesus e, se for preciso, fazer de tudo por ele. Mas em outros momentos da nossa vida, vão surgir situações que a gente vai perceber que a nossa fé, ela não é tão inabalável assim como a gente imaginava que era. A gente vai perceber que também tropeçamos
e caímos. E diante das mais diversas situações, podemos até mesmo agir como se não conhecêssemos Jesus, assim como Pedro fez. Talvez o Pedro ele negou Jesus de uma maneira mais direta, que ficou de maneira mais clara, mais visível que ele havia negado. Mas nós também podemos negar Jesus ainda hoje. Nós negamos a Jesus toda vez que queremos assumir o controle da nossa vida, toda vez que queremos andar de acordo com nossa própria vontade, toda vez que desprezamos a vontade dele. Nós podemos agir por meio dessa forma semelhante a Pedro, negando a Jesus, negando ao seu nome. E por isso Jesus, a partir da cruz, ele quer possibilitar um recomeço para nós também. Em meio aos desencontros da nossa vida, ele nos encontra e nos alcança com sua graça e misericórdia. E ele faz isso para possibilitar algo novo, uma nova vida, uma nova oportunidade para a gente fazer diferente do que nós estávamos fazendo. E isso é possível somente a partir da cruz. Diante da cruz de Cristo, o nosso pecado ele é revelado. A cruz, ela aponta para o nosso problema, aponta para o nosso pecado, mas ao mesmo tempo, ela também é a solução para esse problema. E o Pedro experimentou isso em sua vida também. O Pedro, ele teve o seu pecado revelado. Quando o galo cantou lá pela terceira vez, se vocês lembram desse texto, o galo canta pela terceira vez e Jesus se lembra, ou melhor, Pedro se lembra que Jesus havia falado que ele ia o negar. E quando o Pedro ele toma consciência do seu pecado, ele sai e chora amargamente. Pedro se entristece pelo que ele fez. Mas ele não só se entristece, ele também se arrepende da sua atitude. E porque ele se arrepende, então agora ele encontra perdão. Pedro encontrou perdão no Senhor. E se a gente for fazer uma comparação, diferentemente aconteceu com a situação de Judas. Se nós olharmos para a história dessas duas pessoas, ambas fizeram um pecado semelhante. Claro que tiveram consequências diferentes. Pedro, ele negou que conhecia a Jesus. Judas o traiu, o vendeu. E Judas, ele sentiu remorso pela sua atitude. Embora apareça ali no texto que traz esse relato, embora apareça a palavra se arrependeu, o que Judas sentiu foi remorso. E porque ele apenas sentiu remorso, ele não se arrependeu. E por isso ele entrou em desespero, saiu e se enforcou. Por outro lado, o Pedro, ele se arrependeu de verdade. Quando Jesus fala com ele depois de ter ressuscitado, ele mostrou arrependimento. Ele saiu, como eu falei, chorou amargamente e mudou a sua atitude. Aquele que negou a Cristo em um primeiro momento, depois se tornou aquele que proclamou Cristo até a sua morte. E isso foi a prova real do seu arrependimento. E por isso, nesse sentido, tem uma frase do livro chamado O Evangelho Maltrapilho, que nos diz o seguinte: viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir o meu lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Então, quando Pedro reconhece o seu pecado, quando ele se arrepende, ele encontra seu perdão. Quando nós reconhecemos nosso pecado, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, nós também encontramos perdão na cruz de Cristo. E conforme o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai nos falar: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então existe um recomeço em Cristo, porque em Cristo a nossa vida, tudo se faz novo. Então essa é uma primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto aqui. A partir da cruz há um novo começo. A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que Jesus, a partir da sua morte e ressurreição, ele nos chama para um compromisso. Jesus e os seus discípulos, eles estão no Mar da Galileia. E é interessante a gente perceber que foi ali no Mar da Galileia que
que Jesus teve o seu primeiro encontro com o Pedro e o chamou para ser um pescador de homens. Agora eles estão ali novamente, no mesmo lugar. E Jesus, nesse momento, quer confirmar o chamado de Pedro. Agora não apenas para ser pescador de homens, mas também para pastorear as suas ovelhas. E a gente percebe isso ali no finalzinho do versículo 19, quando Jesus termina o diálogo com Pedro. Ele usa as mesmas palavras que ele usou lá no início da caminhada, alguns anos atrás. E ele fala, ali no versículo 19, segue-me. É isso que ele pede para Pedro, segue-me. O convite para ser o seu discípulo continua. Jesus chama Pedro para assumir esse compromisso. E o versículo 18 ele vai falar qual é a implicação de assumir esse compromisso. Ali ele diz, em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando fores, porém, velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E aí o versículo 19 vai dizer, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. João aqui ele deixa claro que seguir a Jesus não significa convidá-lo para andar em nossos caminhos, ou seja, Jesus tem que me acompanhar aonde quer que eu for. Não, não é essa a ideia. É justamente o contrário. Seguir a Jesus é seguir o caminho que Ele tem proposto para nós. É ir para onde Ele quer que eu vá. O caminho de Jesus é o caminho que conduz à cruz. E quem quer seguir esse caminho deve estar ciente daquilo que Ele oferece. O próprio Jesus, Ele deixou bem claro o que significa seguir a Ele. E Ele faz isso lá no texto de Lucas 9, versículos 23 ao 26. E lá Ele diz o seguinte, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? E ainda outras traduções vão dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quem quer ser discípulo de Jesus Cristo precisa saber que a sua vida deve ser guiada por Ele. E não apenas uma parte da sua vida, mas toda a sua vida. Quem quer ser discípulo de Jesus, quem quiser dar sua vida por Ele, deve segui-lo para onde Ele enviar, custe o que custar, nem que seja a própria vida. Pedro, ele experimentou isso na pele. Ele levou esse chamado de Jesus até as últimas consequências. Aqui Jesus, ele prenunciou com que tipo de morte Pedro haveria de morrer. E de acordo com a tradição cristã, Pedro, ele morreu crucificado por ter pregado o Evangelho, por ter sido fiel ao seu Senhor até a morte. Então, Pedro seguiu a Cristo até as últimas consequências. Ele obedeceu a esse chamado e foi fiel a Ele até o fim. Esse chamado de Jesus é um chamado para nós hoje também. Ele nos chama para trilhar seu caminho, para seguir seus passos, para participar da sua salvação. E a conclusão que eu chego diante desse chamado é uma conclusão que eu também já trouxe em várias outras mensagens para vocês também. E eu até acabo sendo um pouco repetitivo ao falar isso. Mas é algo que é real, que é verdade. Cumprir esse chamado de Jesus é fácil? Com certeza não. Não é nem um pouco fácil. É um caminho de cruz, é um caminho estreito, é um caminho de sofrimento. Mas ao mesmo tempo, seguir esse caminho, seguir a esse chamado, andar na trilha com Jesus. Esse é o caminho da salvação. É o único caminho da salvação que é oferecido a nós. Quem quiser ganhar sua vida vai perdê-la,
mas aquele que perde a sua vida por minha causa, esse a ganhará. Por meio desse texto e por meio do exemplo de Pedro, a gente percebe que tudo isso que Jesus faz aqui é pura graça, é pura misericórdia, é amor de Deus por nós. Deus, assim como ofereceu para Pedro, Deus ele também nos oferece uma nova chance. Ele nos dá a oportunidade de um recomeço, ele nos dá a oportunidade de uma nova vida. E ele faz isso a partir da cruz. Por isso, o que a Páscoa significa na nossa vida hoje? A Páscoa significa isso, significa um novo recomeço. E nós só podemos desfrutar disso, desse novo recomeço, a partir do momento que nós atendemos a esse chamado. Segue-me. Jesus nos chama dessa forma também. Segue-me. Pedro o seguiu. Foi fiel até a morte. Diante desse chamado, qual é a resposta que tu dá para esse Senhor? É a pergunta que fica para nós a partir desse texto. O meu desejo e a minha oração é que Deus ele te ajude, que Ele te ajude a andar nos caminhos que Ele tem proposto para ti. E que também tu possa perceber e entender que esse caminho de Deus para a tua vida, que seguir a Jesus, isso é salvação, isso é graça, isso é a maior oportunidade de todas que Deus oferece a nós. E por isso eu quero terminar lembrando da promessa que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E lá Jesus nos dá uma promessa que diz o seguinte: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus ele te chama para segui-lo. Atenda a esse chamado do Mestre, seja fiel até a morte, que Cristo estará contigo todos os dias até o dia da sua volta, onde Ele haverá de nos dar a coroa da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a permanecermos no caminho que Ele tem proposto para nós. Amém? Eu quero também te convidar agora nesse momento a termos uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, pelo Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado porque ali na cruz Tu revelou esse amor de maneira plena e completa. Obrigado que a partir da cruz nós podemos ter uma nova vida, podemos ter uma nova oportunidade, podemos ter um recomeço em Ti. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a andar em Teus caminhos, a fazer a Tua vontade e nos ajuda a sermos fiéis a Ti até a morte, esperando e aguardando ansiosamente pela Tua vinda. Assim fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também te animar aí para você ter um momento de oração com tua família, uma comunhão de oração. Tira um tempinho aí para vocês também terem esse momento de oração juntos. E o meu desejo é que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele derrame da paz que vem dele na tua vida. Assim tenham todos uma boa semana e até mais.